Mudanças urgentes no grupo Red Bull podem acontecer já para a próxima etapa do calendário no Grande Prêmio do Japão, com Yuki Tsunoda substituindo o Liam Lawson na equipe Red Bull para ser companheiro do Max Verstappen, e também o Franco Colapinto entrou nessa briga e vamos conversar sobre isso. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. E hoje, segunda-feira, logo após o Grande Prêmio da China que aconteceu há poucas horas, mudanças urgentes podem acontecer no grupo Red Bull, com o Yuki Tsunoda substituindo já para a próxima etapa o Liam Lawson. Após os fracos desempenhos do piloto Liam Lawson como companheiro de Max Verstappen, logo na segunda etapa do calendário, levantou-se a questão. Voltou, à tona a questão do quão difícil deve ser pilotar esse carro da Red Bull. E pela primeira vez na história da equipe, um de seus pilotos larga de último em duas etapas seguidas. Isso, claro, mostra o quão aquém vem ficando o desempenho do seu segundo piloto. E apenas para efeito de comparação, a gente deve dizer que logo na primeira etapa do calendário, no Grande Prêmio da Austrália, o Max Verstappen largou de terceiro colocado e chegou na corrida em segundo, enquanto seu companheiro de equipe, o Liam Lawson, largou de 19º, que foi praticamente a última posição no qualifying, já que o piloto da Haas, Oliver Bähmer, não participou da sessão. Então o Liam Lawson ficou com a última vaga qualificada na sessão de classificação, largou de último e abandonou a corrida na chuva após uma batida. Já na segunda etapa do calendário, com corrida sprint, o Max Verstappen largou de segundo e chegou em terceiro na corrida sprint. O Liam Lawson largou de 20º, ele teve o pior tempo na sessão de classificação para a corrida sprint e chegou na 14ª posição. Já na corrida principal, o Liam Lawson voltou a ter o pior tempo na sessão de classificação, largou de 20º e chegou na corrida principal em 12º. É importante dizer que a equipe Red Bull aproveitou a oportunidade, digamos assim, que o Liam Lawson já iria largar de último colocado na corrida principal. Então a equipe decidiu fazer mudanças aerodinâmicas, testar algumas opções aerodinâmicas diferentes no carro do Liam Lawson, mas acabou que se provou que essas mudanças não tiveram o efeito esperado no carro do seu segundo piloto. Mas será que o mau desempenho do Liam Lawson nessas duas primeiras etapas do campeonato provam que o piloto é um piloto ruim? Bom, nas categorias de base, o Liam Lawson, em comparação com o Yuki Tsunoda, o Liam Lawson venceu o Yuki Tsunoda por 2-1. E se a gente pega os números da Fórmula 1 também, quando os dois correram juntos pela mesma equipe, em corridas o Liam Lawson venceu de 6-5, já em classificações o Liam Lawson perdeu de simplesmente 10-1. O Yuki Tsunoda meteu 10-1 em classificação no Liam Lawson. Mas se a gente pega o contexto geral, somando os resultados das categorias de acesso à Fórmula 1, o Liam Lawson tem um resultado aí de 3-1 no Yuki Tsunoda, removendo os resultados em classificação. Vale dizer também que o Liam Lawson andou muito próximo do Yuki Tsunoda. Eles tiveram um ritmo, enquanto companheiros de equipe na Fórmula 1, eles tiveram um ritmo muito próximo, e isso, claro, que foi levado em consideração para que o Liam Lawson assumisse essa vaga de segundo posto, no caso, o segundo piloto da equipe principal, a Red Bull. Mas já nessa segunda etapa do calendário, após o Grande Prêmio da China, fica evidente o quão aquém está a performance do Liam Lawson na equipe Red Bull. E após isso, é claro, em todos os portais que cobrem a Fórmula 1, praticamente de cada 10 notícias, 7 são sobre Yuki Tsunoda vai substituir o Liam Lawson na Red Bull. Logo após o Grande Prêmio da China, Liam Lawson falou em entrevista, deixando a entender de que ele não teria tempo para provar o seu valor na equipe principal. Mas o contexto em que ele disse essa frase é que literalmente ele não tem tempo para pensar, não tem tempo para dar desculpas sobre o seu mau resultado, os seus maus desempenhos até agora na segunda etapa da temporada, porque simplesmente a temporada já começou. E não necessariamente, talvez, essa frase soltada pelo Liam Lawson
signifique que o tempo dele na equipe principal deve ser curto. Mas já o Dr. Helmut Marko, em entrevista, aproveitou essa fala do Liam Lawson para dizer que sim, ele tem razão, e ele não tem muito tempo. E foi essa frase do Dr. Helmut Marko com que fez a mídia cair em cima, trazendo à tona talvez essa teoria de que o Liam Lawson já na terceira etapa da temporada pode ser substituído. Já o chefe da equipe Red Bull, o Christian Horner, veio praticamente em defesa do seu segundo piloto, dizendo que a equipe deve prestar apoio ao jovem piloto, que ele provavelmente tem velocidade, mas que no momento não é isso que ele vem demonstrando. Questionado diretamente sobre uma possível mudança na equipe principal, o Christian Horner disse que não iria responder a essa pergunta, porque muito provavelmente a resposta que ele desse seria a manchete do jornal de quem estava perguntando. Mas ele aproveitou a oportunidade para dizer que a equipe vai avaliar todos os dados coletados após a corrida do Grande Prêmio da China, que no caso a equipe aproveitou a corrida para testar novas opções de configurações aerodinâmicas, mesmo com os dados não trazendo o que eles queriam. Ele enfatizou também que a equipe tem 400 engenheiros trabalhando nos 600 sensores que tem no carro. Então, todos esses dados, após serem processados, eles vão analisar tudo isso minuciosamente. Max Verstappen também não escapou desse assunto após o Grande Prêmio da China. Ele foi questionado sobre essa troca, essa possível troca no segundo posto da equipe principal. E o Max Verstappen falou uma coisa muito interessante. Ele disse que sim, talvez fosse melhor para o Liam Lawson voltar à equipe B, ou seja, voltar para o carro da Racing Bulls, porque lá ele é mais rápido. Max também revelou que em conversas internas com o Liam Lawson revelou ao Max Verstappen que os dois carros do grupo Red Bull são totalmente diferentes e que o carro da Racing Bulls é sim mais fácil de pilotar do que o carro da Red Bull. Yuki Tsunoda também foi questionado sobre esse assunto e o piloto japonês pareceu super motivado para assumir o carro principal da Red Bull, deixando a entender que ele está preparado para assumir o posto de segundo piloto da Red Bull, ou seja, o companheiro de Max Verstappen. Mas a grande questão que fica é, será que o problema da Red Bull é o carro ou os pilotos? Basicamente, em grande consenso em comum por parte da mídia, o carro parece ser o problema da equipe. E resgatando uma fala do Alexander Albon, agora piloto da equipe Williams, ele disse que o carro da Red Bull é comparado como um mouse, seu mouse aí de computador, com uma velocidade super sensível, um DPI muito alto. Ele disse que você mexer no seu computador com uma velocidade muito maior do que você está acostumado, uma velocidade hipersensível, é extremamente difícil. O fato é que tudo isso começa a preocupar a equipe Red Bull, já que o Max Verstappen não tem mais o melhor carro do grid e ele precisa de pelo menos alguém que tire pontos dos rivais ou ande muito próximo a ele. E a gente sabe também que no seu primeiro título, em 2021, o Max Verstappen venceu aquele ano, mas o Sérgio Pérez foi muito importante naquele ano, segurando o Lewis Hamilton em várias situações de pista. Então a gente sabe que até mesmo para o Max Verstappen ser campeão mundial novamente, talvez ele precise, a equipe Red Bull precise desse segundo piloto andando ali na frente, atrapalhando os rivais, tirando pontos importantes de equipes que competem ali na frente, principalmente com relação ao campeonato de construtores. E nesse ano de 2025, em um campeonato onde aparentemente vai ser extremamente difícil a competição com relação ao campeonato de construtores, principalmente com a McLaren despontando e aparentemente sendo a melhor equipe do grid, pelo menos até agora nessa segunda etapa. Então a Red Bull vê que precisa de um segundo piloto, pelo menos andando o mais próximo possível do Max Verstappen, para tirar pontos importantes dos pilotos rivais. E nessa segunda-feira, outro nome interessante surgiu como rumor a assumir esse segundo posto da equipe Red Bull, e o nome é Franco Colapinto. E da onde surgiu esse rumor?
Aparentemente o Helmut Marko foi visto na garagem da Alpine e deu a entender que talvez o Helmut Marko foi atrás da Alpine para talvez entender a situação do seu piloto reserva, no caso o piloto da Alpine, o Franco Colapinto. Mas em outras fontes, aparentemente o que diz é que a própria equipe do Franco Colapinto viu uma oportunidade de hypar nesse assunto. Então, aparentemente tudo isso não se passa até agora de um grande rumor. Bom, mas se tudo isso for verdade, como fica a situação do Liam Lawson no grupo Red Bull? Aparentemente, se o Franco Colapinto assumir essa vaga na equipe Red Bull, o Liam Lawson estaria sem vaga no grid e ele volta a ser piloto reserva do grupo Red Bull. E lembrando também que o próprio Liam Lawson passou muito tempo como reserva da equipe Racing Bulls e também da equipe Red Bull até assumir uma vaga de fato como piloto titular. Então ele voltaria a ter essa grande dificuldade de talvez pilotar novamente um carro de Fórmula 1. Já no lado do Tsunoda, uma bomba seria jogada praticamente no colo dele e logo na corrida de casa, o Grande Prêmio do Japão. Inclusive, o Christian Horner falou sobre esse assunto e disse que talvez não seria uma boa ideia deixar o Yuki Tsunoda pilotar o carro da Red Bull logo de cara no seu Grande Prêmio de casa, logo aonde ele deve e quer ter um bom resultado. O próprio Yuki Tsunoda falou que não pilotou ainda esse carro, o RB21, o carro da Red Bull desse ano. Ele só pilotou um carro do ano passado, quando fez testes junto com o Liam Lawson para decidir quem assumiria o posto na Red Bull. Então, o Yuki Tsunoda não sabe como que é esse carro. Ele lembrou também que nos testes de pré-temporada, ele e o Max Verstappen não tiveram sessões andando juntos, então para ele é difícil dizer em comparação em que ritmo estaria ele mesmo, o Yuki Tsunoda, com o Max Verstappen. Bom, na minha opinião, e talvez trazendo uma fala até bem conservadora, eu acho que tudo isso é um grande barulho e talvez o Liam Lawson ainda tenha algumas oportunidades de pilotar esse carro da Red Bull. Todo mundo sabe que o Yuki Tsunoda é um cara que merece bastante estar na Red Bull, porque muito pelo que ele provou no ano passado, no seu melhor ano da categoria, ele está em grande forma, tem conseguido resultados excelentes, principalmente nessa temporada. Na primeira etapa do calendário, no Grande Prêmio da Austrália, ele largou em quinto colocado e só chegou em 12º por conta de um erro de estratégia da equipe Racing Bulls. Na corrida sprint do Grande Prêmio da China, ele largou em 8º e chegou em 6º colocado, e na corrida principal do Grande Prêmio da China, ele largou em 9º e estava fazendo uma ótima corrida até o momento em que o flap da asa dianteira resolveu quebrar sozinho, e aí ele teve totalmente as chances de ter um bom resultado na China totalmente arruinadas. Sobre o Franco Colapinto na Red Bull, acho que até seria loucura por parte da Red Bull trazer um piloto de fora do seu grupo, tendo dois bons pilotos. Claramente o problema da equipe Red Bull é o carro, e o Liam Lawson aparentemente tem números melhores em comparação entre vencer o Yuki Tsunoda nas categorias de base e em corridas, em comparação entre os dois na Fórmula 1. Então é nítido que o Yuki Tsunoda e o Liam Lawson, em comparação, têm resultados muito próximos, muito parecidos. Então, aparentemente, você trazer um piloto de fora do grupo Red Bull, que inclusive perdeu para o Liam Lawson nas categorias de base, não parece ser a melhor ideia. Mas e você, o que acha sobre tudo isso? Será que o Liam Lawson deve continuar na Red Bull? Será que ele vai sair? O Yuki Tsunoda é esse cara que está merecendo ser companheiro do Max Verstappen? Será que o Yuki Tsunoda consegue andar próximo ou talvez até superar o Max Verstappen? E sobre o Colapinto, será que é uma realidade o Franco Colapinto dirigir pela equipe Red Bull, ou tudo isso não passa de um grande rumor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva também no canal. Aqui tem vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.